47,5, tá na hora de acabar, dona Sônia. 1-1, Alemanha e Brasil, Brasil e Alemanha. Aí o escanteio cobrado por Stigman, bola pingou na marca penal, a cabeçada pra trás, olha o perigo, bola batida, pela linha de fundo. Só tiro de meta, terminou! Terminou, o Brasil está classificado. 1-1, Brasil e Alemanha. Uma partida fantástica. Um time que veio só participar, veio para perder 3 vezes, está aqui invicto até agora no torneio do futebol feminino das Olimpíadas. Classificado o Brasil, vai brigar por medalha no próximo dia 28 aqui nos Estados Unidos. Rivelino comentou, você acompanhou na Rede Bandeirantes de televisão. Luciano do Vale, aqui o Brasil se classificou. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando aqui mais um episódio do Futebola Podcast. Meu nome é Gabriel Franco e estamos aqui novamente para falar sobre os assuntos importantes e relevantes no mundo da bola dessa última semana. Começar aqui pela camisa que eu estou vestindo, camisa da Seleção Brasileira da Copa do Mundo Feminina de 2023, a camisa do Brasil feminino, tanto é que pode ver a diferença no escudo. É uma camisa que foi feita diferentemente da masculina, que foi uma homenagem à garra, que vinha a onça, tem uns relevos de onça no ombro. Essa aqui é uma homenagem à mãe natureza, bem bonita, tem uns relevos de planta, de folha. Boa camisa, bem bonita assim como foi a atuação da seleção brasileira nessas Olimpíadas. É claro que o futebol feminino, não só no Brasil como no mundo, ele é muito julgado, então tem muito preconceito, ele é muito mal visto, mas é uma seleção que honrou o nome do Brasil e fez muito além do que se esperava para o início da competição. A seleção brasileira, que já foi, essa campanha é a última da Marta, a Marta meio que se despediu com a camisa amarela da seleção, e ela foi responsável, abriu portas para várias dessas garotas que estão jogando hoje. Se a gente tem uma seleção competitiva, muito é por conta da Marta, que antes já tinha sido por conta da Cici, por exemplo, que abriu portas para a própria Marta. E aí, a Martinha teve azar na geração, né? Teve um azar na geração, até porque a gente tem que lembrar que o futebol feminino, ele foi proibido de ser praticado em 1941, no governo do Getúlio Vargas, por uma determinação que não poderia ser praticado esportes que não fossem condizentes ao gênero da pessoa. E na época dizia-se que não era condizente jogar o futebol, as mulheres poderem jogar futebol. Foram mais de quase 30 anos, 40 anos. Só foi regulamentado em 83, que voltou a ser realmente... E no final da década de 70 já era meio que permitido, mas assim, regulamentado mesmo foi em 1983. Então, existe uma lei que proibia. Lei que proibia. Então de 1941 a 1983 teve um espaço grande. Então quando você pergunta, por que a gente viu um futebol feminino tão aquém do masculino, né? Por que a intensidade é diferente? Por que parece que a qualidade técnica é diferente, a tática é diferente? Por que é tão abaixo? Foram 40 anos de proibição, não é assim que não jogava, é que era proibido. Então você meio que... E o futebol masculino tem o quê? Bem mais de 100 anos? 1870 começou a ser jogado. Então assim, não se compara uma coisa com a outra. Você querer comparar, botar em pés de igualdade hoje, que a seleção feminina tinha que atuar no mesmo nível que a masculina, principalmente a seleção brasileira, é totalmente irreal, é fora da realidade. Assim como, por exemplo, a Espanha tem muito mais estrutura hoje do que o futebol brasileiro. O futebol brasileiro feminino esse, que a gente tem que agradecer muito ao Corinthians, tá? Se tem um responsável direto por uma boa campanha do Brasil, por uma revitalização do futebol feminino, é o Corinthians, que por mais que esteja passando dificuldade, né, no futebol masculino, é um time que olha para essa situação, não dá as costas. Clubes como o Flamengo, por exemplo, o Flamengo abandonou as categorias de base feminina e é um dos times mais bem encorpados financeiramente do Brasil. O Corinthians não, o Corinthians olha muito para isso, não à toa é o maior campeão brasileiro da história, o maior campeão de Libertadores, e mais de 10 das convocadas, né, para essa Copa do Mundo, para essa Olimpíada, já usaram a camisa do Corinthians, inclusive o treinador Arthur Elias. Então, se a gente tem alguma coisa a exaltar nessa participação, é muito devido ao Corinthians. Vamos falar um pouco mais da eliminação, como é que foi, mas primeiro também, depois desse contexto todo, explicar
o jogo que veio fazendo, porque já tinha melhorado muito de nível. Só um parênteses aqui, Diga. Gabriel. O primeiro jogo de futebol feminino no Brasil, ele é de 1908, 1907, 1908. Foi o primeiro. O primeiro, então, houve sim um contexto onde as mulheres jogavam no primeiro momento. Não foi que elas decidiam jogar por agora, não. Inclusive lá no Museu do Futebol, lá do Pacaembu, tinha tem lá tem uma seção, né, específica para o futebol feminino. Era um esporte praticado por mulheres e que em 1941, quando você falou, foi proibido. Não então pode jogar. A gente ganhou medalhas em Olimpíadas de um esporte que era proibido. Então acho que qualquer conquista tem que ser exaltada. E foi agora pode jogar anos aqui, 80. É bizarro pensar isso. E a seleção brasileira, que tinha feito uma fase de grupos começou bem, depois foi decaindo, acabou muito mal, veio para o mata-mata com uma pegada diferente. A gente já comentou aqui um pouquinho da reação contra a França no último episódio, que realmente jogou bem, um time competitivo, e a competitividade se manteve. E aí a gente vai falar mais de Marta daqui para frente, mas quem reduz o Brasil estar ganhando, como ter começado a ganhar e se classificar pela ausência da Marta e só porque a Marta não presta, tá muito errado, tem que começar a ver talvez de uma outra maneira. O jogo contra a Espanha foi sim uma grande zebra. Grande zebra por quê? Porque a Espanha tem melhores jogadoras, é uma seleção mais estruturada, é a melhor seleção do mundo hoje. Mundialmente falando, a melhor seleção de futebol feminino é a espanhola, que vem com, não à toa também, a atual melhor do mundo, a Aitana Bonatti, o atual melhor time do mundo é espanhol, que é o Barcelona, que é a base dessa seleção, Alexia Putellas também, que na minha opinião foi a melhor jogadora da Espanha nessas Olimpíadas, também recentemente ganhadora de bola de ouro, também presente na seleção. Então, cara, é muito sim favorito contra o Brasil, era muito favorito, mas o Brasil foi bem. Arthur Elias pensou muito bem o jogo. Aqui que tá a ausência da Marta, o lado positivo, que não foi um lado positivo assim, porque a Marta tá fora. Foi porque realmente não era jogo para ela, até pela idade, pela dificuldade na intensidade. Era jogo você pegar uma Espanha, você pegar uma França, pegar os Estados Unidos, é jogo que você precisa estar atento 100% na defesa, atento 100% na marcação. E foi o que aconteceu. O time do Brasil jogou agora com uma volante de fato, ao invés da Marta, que vinha fazendo esse papel de recuar, botou uma linha de 5, colocou uma Ludmilla na ala, muito forte fisicamente, ela corre muito, tanto é que é a Ludmilla que já foi, até tentou ser atleta de atletismo, mas escolheu o futebol. E tivemos grandes atuações da volante Yaya, que tem esse apelido, inclusive por causa do Yaya Touré, pelo estilo de jogo semelhante. Foi uma boa atuação, Gabi Portillo muito bem na velocidade, e o Brasil abusou disso para ganhar da Espanha. Que é o quê? Pegar o ponto fraco espanhol. Pressão forte, firme lá em cima, para não deixar o toque de bola espanhol fluir no meio campo e não deixar o time ir avançando, e velocidade nas costas das zagueiras, que são lentas. Arthur Elias viu isso muito bem, a seleção brasileira aplicou isso muito bem, e aí que tá, para mim, o maior ponto diferencial dessa geração para as outras do Brasil que a gente já teve, com grandes jogadoras também, a gente já falou da Cici, Marta, Cristiane, Formiga, é a goleira Lorena, na minha opinião, a melhor goleira dessas Olimpíadas. Lorena destruiu, hein? Destruiu. Pegou pênalti. Pegou 2. Pois é. Contra a França, não foi? Pegou um pênalti contra... Não, pegou um pênalti contra o Japão, depois pegou um pênalti contra a França. Aí ele acabou levando um de pênalti, mas pô, de 3 pegar 2 tá ótimo. Mas a maior diferença da goleira Lorena, que eu falo de diferencial de geração, é porque talvez a posição que o futebol feminino mais sofra é exatamente o gol. Como disse, é um futebol que vem agora se estruturando, vem se entendendo. E a posição de goleira ainda é bem complicado nesse meio. A gente vê que a maior disparidade entre futebol masculino e feminino tá no gol. E a Lorena, até pela evolução do jogo, evolução dos treinamentos, cara, tirou de letra. Nas outras gerações, a gente não tinha uma goleira que passasse tanta confiança assim. Sofremos muitas vezes. E só de ter uma goleira que o chute de fora da área, você sabe que ela tem a segurança de chegar, sabe que não vai ser qualquer chute que vai entrar, a bola cruzada na área, você sabe que ela vai sair, vai encaixar. Essa segurança não é nem pelo milagre, é pela segurança nessas bolas, já faz muita diferença. A goleira Lorena, muito bem tecnicamente, muito bem de mentalidade, para mim um nome da seleção brasileira na Copa, muito bem nas Olimpíadas, perdão, confundindo a Copa é 2027, Copa 2027 aqui no Brasil, estaremos lá, hein, Futebol Podcast, ó, pode anotar. E aí, foi um jogo contra a Espanha muito bem, meteu 4 gols, no primeiro tempo poderia ter virado até com um placar ainda mais elástico, muito bem a seleção brasileira, se classificou para cima das espanholas, inclusive reclamaram da cera e tudo mais. Teve cera? Teve. Mas também a Hermoso, por exemplo, falou que o Brasil não praticou futebol, o que não é verdade. Agora vamos para a final, né? Chegamos aqui na final olímpica contra os Estados Unidos e, de novo, o Brasil não era favorito. Por quê? Por todo esse contexto. O futebol nos Estados Unidos é mais estruturado,
todo um contexto cultural de mais aceitação, de mais incentivo. O time é melhor, temos pontos muito rápidos como a Rodman, temos a Smith no ataque que é muito forte, a goleira que é uma das melhores goleiras do mundo. Era um jogo difícil, o Brasil fez um primeiro tempo como deveria ser feito, bem jogado, de novo, uma linha de 5 atrás, recompondo muito bem. O Brasil, que sofreu com lesões, deixou isso de lado, fez uma ótima atuação no primeiro tempo. Poderia até ter aberto o placar, teve um gol que foi impedido e realmente estava da Ludmilla, numa baita jogada individual. Só que no segundo tempo a gente não teve essa mesma sorte, a gente afrouxou a marcação, não propositalmente, mas pela qualidade do time também norte-americano. Afrouxamos e levamos um gol que não pode levar, que a bola estava no pé da seleção brasileira e a gente deu tudo o que elas queriam, que era o espaço nas costas. O espaço nas costas aconteceu, bola enfiada, gol. A Lorena de nada pôde fazer, Lorena que já tinha feito uma ótima boa defesa no 1 contra 1. Mas, assim, essa é uma prata. Quando fala isso no futebol, parece até que né, reducionismo, mas não é uma prata que realmente tem um valor muito especial, é um valor de ouro mesmo, e que deixa um legado. Por mais que a Marta agora se aposente da seleção brasileira, por mais que a gente não tenha uma jogadora 6 vezes melhor do mundo, a melhor da história, a melhor e maior da história, é uma seleção brasileira que deixa lastro. O Arthur Elias, que ganhou cancha, ganhou experiência nessa primeira grande competição dele como técnico da seleção brasileira. Então, assim, algo muito legal que fica pra frente de prospecto. Não vamos ser favoritos para a Copa de 27, já adiantando, não vamos ser. Mas a gente já vê mais condições, já é um futebol brasileiro mais pensado, e pensar futebol falta no masculino e no feminino. E no feminino a gente viu um grande avanço, parabéns para as meninas, representaram muito bem. Goleiro Lorena tem que estar na Copa do Mundo. E é isso, vamos pra cima, futebol feminino aí cada vez mais se estruturando. Parabéns ao Corinthians mais uma vez. É prata. É prata. Boa, essa é uma boa. ótima prata. Ótima prata. E quem também, agora a gente já falou de Olimpíadas, né? Falamos de Olimpíadas, vamos voltar pro nosso futebol aqui nacional, no nosso território, que acontece aqui, o futebol brasileiro, o Brasileirão. Tá rolando forte, acabamos de sair de uma Copa do Brasil conturbada para uns, de mais alegrias para outros, para o nosso Campeonato Brasileiro, e foi uma rodada assim grande, tá? A rodada das grandes, que já começou com um clássico estadual, um clássico mineiro. Cruzeiro e Atlético Mineiro começou com algo, não quero ser sommelier de torcida, até porque eu não tenho sentimento do torcedor do Cruzeiro, mas você viu, diretor, que o Pedrinho já recebeu o bandeirão e mosaico. Cara, eu acho que eles estão meio afoitos, assim. Eu também, é meio cedo, né? E a gente tem que lembrar também que quando um presidente faz um bom trabalho, é meio que responsabilidade dele, né? Assim, não... Né? Mas enfim. É a carência. O Cruzeiro vem passando por momentos difíceis, então tudo bem, mas tivemos recorde de público e tivemos, em uma primeira vez em muito tempo, um confronto entre Galo e Cruzeiro, em que eles estão mais ou menos no mesmo patamar de atuação, né? O Cruzeiro já tem outros patamares de realidade de clube, já vem fazendo investimentos grandes, até também pelo dinheiro do Pedrinho, pela reestruturação do Ronaldo Fenômeno. Já é um Cruzeiro encorpado, um Cruzeiro que volta a disputar. Pegou um Galo de novo em condições mais ou menos iguais na tabela e em campo. Um Galo sem Hulk, o que dificulta muito e que foi muito dependente do Scarpa para realizar suas jogadas. Scarpa saindo, cortando pro meio e batendo aquela jogada característica que a gente já conhece. E eu ainda sinto que o Milito, ele ainda tenta achar o melhor Scarpa, que por ser alguém tão versátil e poder jogar de tantas posições, de tantas funções, às vezes eu acho que ele fica meio, assim, tentando achar o Scarpa ideal. Talvez aquele Scarpa do Palmeiras ali, da última temporada que ele jogou, ainda não achou, mas já é um Scarpa muito mais ativo, e pra mim o segredo no Galo tá por aí. Tem que ter um Hulk, claro, tem que ter um Hulk pra finalizar a jogada, pra fazer gol, mas tem que ter um Scarpa sempre ativo, pisando na bola, recebendo muita bola, cada vez mais próximo ao gol, pra tentar dar esse passe. E do lado do Cruzeiro também, tivemos duas grandes defesas dos dois lados. O Castro foi muito bem num chute de fora da área, do Scarpa inclusive, e também o Everson fez uma baita defesa numa bola que depois até bateu na trave, se eu não me engano foi o Arthur Jorge que fez a finalização num bolão do Matheus Pereira, que briga de novo para ser o craque do campeonato, e também finalizando esse clássico com uma finalização na trave do Arthur Jorge. Foi rodada de clássicos, né? Rodada de clássicos, interestaduais e estaduais, mas vamos chegar lá. Empate que deixou os dois times mais ou menos numa condição parecida, mas o Cruzeiro, por estar se reestruturando, está mais feliz com a sua posição atual do que o Galo, que, de novo, falando aqui, provavelmente a briga é só por uma vaga na Libertadores. O Galo já entregou o título. Título não dá. Eu cravo aqui, título já não dá, mas assim, a vaga da Libertadores tem que buscar pelo investimento que é o Clube Atlético Mineiro. Agora vamos pro outro clássico, o clássico carioca dessa vez, Vasco da Gama e Fluminense. Clássico esse que é um clássico, ele é firme, não é, por exemplo, um Botafogo e Fluminense que tem uma rivalidade um pouco menor. A rivalidade Vasco e Fluminense aumentou muito, inclusive com o Eurico Miranda, que fez essa questão já fez com o próprio Flamengo, de aumentar
questão de rivalidade Vasco e Flamengo. Também vez com o Vasco e Fluminense, tem até um conto do futebol, isso de fato aconteceu quando o Fluminense estava na Série C, foi um jogo do Carioca. Perguntaram pro Eurico Miranda se ia ter bicho para a equipe do Vasco, bicho, né, que é o valor dado ao time por ganhar a partida, um valor adicional, um bônus. Perguntaram pro Eurico se ia ter um bicho pro time do Vasco. O Eurico Miranda falou que não tem bicho por vitória para time de terceira divisão, só iria dar se o Vasco ganhasse por 3 gols de diferença. E foi o que aconteceu, a torcida do Fluminense ficou mordida e aumentou ainda mais essa rivalidade, um caos do futebol. Mas vitória do Vasco, vitória de um time que cada vez mais se distancia da zona de rebaixamento. De novo, ainda não temos o Vasco de Coutinho, que até, né, tem a lesão dele, vamos ver como é que vai voltar. Mas tivemos um Payet que realmente acerta muito passe, ele é diferente, não ajuda tanto na recomposição. E o principal jogador dessa equipe, que é o Verratti. É impressionante como o Vasco, às vezes, se limita a uma jogada, que é o cruzamento vindo da esquerda pro cabeceio do Verratti, e é impressionante como essa jogada volta a dar certo, porque o Verratti é muito bom nessa qualidade. O Verratti é bom, cara. Ele é muito bom. Mas línguas aí, a pessoa que é mais hater, pode dizer até que o Léo Pelé tentou atrapalhar, o Verratti até dá um empurrão no Léo Pelé pra fazer o gol, mas aí gol do Verratti, ele é muito diferente. Ele merecia um time melhor. Ó, você fala isso, depois vai acontecer que nem o Cano. Mas ele merece. Não, ele não indo para o Fluminense. Né? Um Vasco melhor. Ele merece um Vasco melhor. Perfeito. Verratti também participou do segundo gol. De novo, bola na cabeça. Dessa vez uma roubada de bola vindo o Fábio. Fez a defesa, tentou recompor rápido. João Vitor, que, cara, é o melhor zagueiro do time do Vasco. Ele foi até bem criticado pelo valor que foi pago a ele, mas essa contratação eu não achei ruim, não. Critico muito mais as outras, do Adson, critico outros valores aí, mas não a do João Vitor, que realmente é boa contratação. Ele tem que ser zagueiro titular dessa equipe. Recuperação de bola, depois cruzamento na área, cabeceio, sobrou pro menino Vitor Luiz fazer o gol. Felicidade aí, dedicou ao pai. Vitória do Vasco, 2-0 para cima do Fluminense, que ainda não se livrou da zona de rebaixamento, mas depois de 4 vitórias consecutivas, respira, né? Fluminense respira, Fluminense que foi eliminado pelo Juventude e num placar semelhante, hein? Placar semelhante, vamos falar de Juventude no Jaconi, que eliminou o Fluminense e agora ganha do líder Botafogo. Só um detalhe, Gabriel. O Vasco ganhou hoje. Perfeito. Com gols de Vitor Luiz e Verratti. Perfeito. Ambos com a letra V no começo do nome. Quem sabe quem também tem a letra V? Oi. No nome? Sim. O Vasco da Gama. Vasco da Gama. 3V. VVV. Perfeito. É o Vasco, é o gigante da colina. E agora, do mesmo jeito que tivemos o Juventude eliminando o Fluminense durante a semana, tivemos o Juventude maltratando outro time carioca, o Botafogo. E aí, vem aquela crítica, pitada de crítica, com uma pitada de assim, cara, entendo também. Mas assim, o Botafogo resolveu poupar para inventar o Juventude no Jaconi. E o que eu falo nesse programa? Toda semana eu falo, o Jaconi é difícil. É difícil na névoa, é difícil na chuva. E às 11 da manhã, irmão, difícil demais. Para ganhar no Jaconi é a mística. E o Jair Ventura, que já conhece muito bem o fogão, fez uma ótima atuação. O Juventude abriu 2 gols, fez 2 gols no primeiro tempo. Depois, no início do segundo, fez 3. Quando parecia que estava tudo certo, sofreu também algo semelhante do que quarta-feira na Copa do Brasil. 2 gols, assim, meio que relâmpagos. Quase que o Juventude periga perder essa vitória. Mas não foi o que aconteceu. Vitória que evita que o Botafogo dispare na liderança e que tira um pouco distancia mais ainda a Juventude da zona de rebaixamento. Temos que destacar uma coisa do Juventude aqui, que perdeu 3 técnicos e não foi culpa dele. Perdeu, na verdade, estamos no terceiro técnico, né? Perdeu o Carpini pro São Paulo. Depois perdeu o Roger Machado pro Inter, e eram 2 bons trabalhos. E agora tá com o Jair Ventura, o terceiro técnico aí nesse brasileiro. E não é porque a Juventude demitiu o técnico, não. É porque fez um bom trabalho, chamou a atenção, foi tirado do Juventude. E aí tem que dar palmas à diretoria por achar uma boa reposição, conseguir a vitória. Juventude aí passou de fase na Copa do Brasil, depois passou o carro na liderança aí do Botafogo. E aí, Jair Ventura, né? Quem diria? Cadê os críticos? Fala dele, fala de Jair Adventure, que conseguiu um bom resultado. Juventude e o Nenê, né? Nenê tá demais, hein? O Nenê tá demais. O Nenê tá... O vovô.
Tá aí, mais um. Quantos anos tem o Nenê, diretor? 42. 42, vovô Nenê ainda tá dando um gás aí, juventude bem, cumprindo o que não se espera, né? Mas assim, o objetivo do clube. Tivemos triunfo na Bahia, 2-0 Bahia no Bavi, gols de Everton Ribeiro e Luciano Juba. De novo, destacamos aqui várias vezes e vou voltar a destacar. A troca de passes do Bahia é muito legal de se ver. É um trabalho muito bem feito na qualidade dos jogadores e no Rogério Ceni. E como eu sempre falo, adivinha, mais uma vez o gol sai da mesma maneira, dessa vez contribuído por um desvio no meio do caminho que encobriu o goleiro do Vitória. Mais um belo gol do Bahia, que depois de ter feito o gol, meio que o Vitória no segundo tempo deu uma pressão, começou a atacar, chutou na trave, belas jogadas, deu aquela pressãozinha final, mas no último contra-ataque o Bahia matou. Tá muito legal esse confronto. Se eu fosse eleger um confronto, um clássico estadual do ano, com melhores atuações, é o Bavi. O Bavi foi muito legal no Campeonato Baiano, muito legal no Campeonato Brasileiro, 2 times que reestruturam. Vitória tá ainda em risco de rebaixamento, assim, pelo que até o próprio investimento do clube, mas o Carpini faz um bom trabalho, não é ruim, tem totais condições de escapar dessa, ainda mais tendo a força do Barradas pra cima dele, acho que tem grande chance aí. Triunfo do Bahia, derrota do Vitória, e assim vamos em frente. E Everton Ribeiro, nojento o Everton Ribeiro. Ele é nojento, né? Ele é craque, ele é aquele craque. Os dribles de corpo dele é sinistro, o passe, a leitura de jogo, você vê, ele é muito bom jogador. Líder técnico desse Bahia aqui, né? Novo Bahia, Bahia City, Bahia mais endinheirado. O cara, aproveitar o Everton Ribeiro enquanto tem futebol para jogar, e ele tem muita bola. Vamos agora para um outro clássico, mas dessa vez um clássico interestadual, um clássico que já vem vindo desde 2016, essa briga Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. O tal do Mengão conseguiu a classificação durante a semana pra cima do Palmeiras. Foi um primeiro jogo da Copa do Brasil que o Flamengo jogou muito. No segundo jogo, o Palmeiras jogou muito. E aí o detalhe ali de um impedimento, um pé impedido do Flaco Lopes, acabou garantindo a classificação pro Flamengo. E agora tivemos um reencontro. Reencontro dessa vez no Brasileirão. O Flamengo não poupou, foi com força máxima. O Palmeiras poupou algumas peças, vai enfrentar o Botafogo pela Libertadores, já falaremos mais. E foi o melhor jogo dos 3 confrontos que tivemos. Foi o jogo mais equilibrado, foi o jogo que realmente as duas equipes jogaram. Foi um primeiro tempo, realmente, o Flamengo ele atuou melhor, foi melhor. Infelizmente, Cebolinha acabou machucando logo cedo, tem que ver essa questão do Cebolinha, o departamento médico, assim... Triste, porque é um cara que faz muita diferença e vem jogando muita bola. O Flamengo teve condições de abrir o placar no primeiro tempo, jogou acima do Palmeiras, mas no segundo tempo o Palmeiras deu troco. Nos primeiros 5 minutos, logo, 3 chances de gols que o Verdão poderia ter feito. Rossi foi muito bem, do mesmo jeito que o Everton foi muito bem do lado do Palmeiras. Depois, lá para os 25 minutos do segundo tempo, o Flamengo equilibra a partida, consegue seu gol com o Arrascaeta, boa atuação da Arrascaeta, sempre achando bola. E depois, no finzinho do jogo, o Palmeiras empata. E aí a gente tem que dar atenção a algumas coisas. Primeiro, o Flamengo tem essa capacidade, claro, por ter o Pedro, que é a melhor parede do futebol brasileiro. Abençoado. O Pedro abençoado. O abençoado. O Flamengo, ele se baseia muito a sua saída de jogo na bola do Rossi pro Pedro, do Léo Pereira pro Pedro, pra ele matar, botar no chão, aí o Flamengo ganha jardas e começa a jogar. Isso é bom pela qualidade que tem o Pedro, mas ao mesmo tempo é um problema, porque o Flamengo não pode se limitar a um só estilo de saída de jogo. O Palmeiras fez uma pressão muito boa, acho que a maior diferença dos dois times está aí, a pressão do Palmeiras é muito mais encaixada do que o Flamengo, e bola no Pedro, bola no Pedro, bola no Pedro. E quando o Tite acaba tirando o abençoado e botando o Gabigol, não é nem por ser culpa do Gabigol, não. É porque são características diferentes. O Flamengo perdeu um pouco dessa saída. Mas eu não vou jogar o peso do empate nas costas do Tite, não. Porque, assim, foi uma atuação boa do Flamengo. Atuação boa. E o maior problema não foi a substituição. É claro que a substituição acabou chamando um pouco o Palmeiras. Mas, assim, final de jogo, o Palmeiras vai pra cima. A pior coisa que tem é a bola aérea do Flamengo, que ao mesmo tempo que a do Palmeiras é muito forte, a do Flamengo é muito fraca. Escapou de perder o jogo por 2 gols de diferença no Allianz, por um pé impedido, novamente, levou um gol de cabeça contra o São Paulo na última rodada do Brasileirão, outro gol em bola aérea, e agora, de novo, mais um gol em bola aérea. A bola aérea é um desespero, e o Flamengo parece que não tem muitos recursos para evitar isso. Não só na tirada de cabeça, como é um time que
permite muitos cruzamentos, e isso para um time tão frágil na bola alçada não pode acontecer. Palmeiras vem cambaleando ainda, passou por um momento difícil, mas a maior crítica aí do Flamengo não é nem as substituições do Tite, não é essa questão, eu achei que o Tite foi muito pior em outros momentos, tá? Eu achei no último jogo ele muito pior, por exemplo, do jeito que o time encarou o primeiro tempo, do que hoje, que fez uma boa partida, mas pela má atuação na bola aérea, acaba levando empate que bom pro Botafogo, que tropeçou e viu seus adversários diretos não conseguirem chegar. Palmeiras aí, que se poupou para enfrentar o Fogão na próxima fase da Libertadores da América. E no confronto que já definiu a Copa do Brasil, Inter e CAP, empate em 2-2, gostei da atuação do Internacional. O Wesley de novo se provando o melhor jogador da temporada. O Valência saiu vaiado, não fez uma boa atuação. Você vê que parece que tudo dá errado quando cai nele. Tipo, não que ele seja ruim, eu acho ele bom jogador, mas a fase é ruim, não vem colaborando. Pô, o cabeceio não sai legal, as coisas não estão dando certo. E aí o Atlético Paranaense conseguiu um empate. O Wesley fez o primeiro gol da partida numa boa bola ali enfiada para ele. Depois o Atlético Paranaense conseguiu, o Furacão conseguiu o empate e a virada. E o Canóbio, como... Olha, eu vou fazer aqui uma boas aspas aqui. Canóbio, ele é talvez o melhor top 3 operários do futebol brasileiro. O que é o operário? É o cara que se doa pelo time. É impressionante como ele ajuda na pressão, como ele tá todo o tempo se movimentando. Ele não é um primor técnico, mas tem sim sua qualidade. E ele tá sempre lá. Na bola enfiada ele chega, na tombada ele chega, na marcação ele chega, faz um gol importantíssimo. Eu sou fã do Canóbio, eu sou fã desse uruguaio. E no que parecia ser uma vitória do Atlético Paranaense, no último lance, o Wanderson faz o gol do Internacional, que jogou melhor, na minha opinião, tá? Jogou um pouquinho acima, teve condições de fazer mais do que realmente fez, mas assim, é um time que tem 5 jogos a menos, então tem muito a ser percorrido, mas também não ganha muito tempo, né? Se eu não me engano, a última vitória foi no jogo contra o Grêmio, no Clássico, no Grenal. Então assim, olho no Inter, porque apesar dos jogos a menos, tem que... um time que, cara, tem capacidade demais o Internacional. Vamos ver no comando do Roger Machado, ex-Juventude, o que vai ser desse Internacional. Só um apontamento sobre esse jogo. Diga, diretor. Aquela camisa do Atlético Paranaense, ela é muito feia. Eu não gosto dela. Eu também não gosto, é claro que são centenários, mas não é pelo dourado. É pelo... Camisa do Atlético Paranaense, eu já não sou tão fã desde que o time foi reformulado a identidade visual. Eu gostava muito do escudo antigo, gostava pra caramba, e gostava muito da camisa antiga, uma camisa, sabe? Atlético Paranaense dava um medo, assim, sabe? Tinha o caveirão, tinha pô, o escudo, agora parece uma logo de carro, né? E agora ficou, eu achei que perderam isso, mas eu gosto muito da do Inter. Eu acho a camisa do Inter? Eu acho o modelo muito bonito. É legal. Atual. Eu acho muito legal. Boa camisa do Inter. Assim. Mas assim, Atlético Paranaense, vamos, né? Uma repaginada, uma remodelada, né? Tira esse dourado aí que ficou estranho. Quem sabe? E agora vamos falar de Libertadores. Nosso torneio mais importante para os clubes brasileiros, Libertadores da América. Teremos agora as oitavas de final, alguns confrontos e vamos um pouco passar por cima deles. Quer que eu já dei minha opinião aqui de quem vai passar ou deixa pro segundo jogo, diretor? Eu acho que esse é o momento ideal para quem vai passar. Então tá bom, eu já vou falar quem vai passar, mas antes vamos passar por cima dos confrontos. Primeiro, São Lourenço e Galo, primeiro jogo na Argentina, a volta lá em Minas Gerais. Tem tudo para dar Galo, tá? Tudo para dar Galo. O São Lourenço não é uma grande equipe. Os times argentinos vêm sofrendo com uma disparidade de investimento em relação ao futebol brasileiro. O Galo, que na época que saiu o confronto, era ainda mais favorito, porque era um time do Milito na melhor fase. Aquela que pegou e arrasou a fase de grupos. Se classificou como um dos melhores classificados. Então, assim... é um Galo mais forte, mais encaixado. Agora sem Hulk, vamos ver como é que vai ser. Mas aqui eu ainda acho que vai dar Galo aqui sim. Outro confronto. Esse é o confronto do joguinho. O tal do joguinho. Que estranho, né? Porque os dois times mal, bem lá embaixo. O Grêmio na última... O Grêmio foi vice-líder do Brasileirão ano passado. O Fluminense foi campeão da América no ano passado. E esse ano a realidade dos dois clubes é totalmente diferente. O Grêmio, até pela questão do Sul, que a gente cansa de falar aqui, mas tem que ser sempre reprisado, né? Porque foi algo que afeta diretamente toda a estrutura e a capacidade dos times do Sul. Mas assim, não é um time forte.
sabe, o Renato Gaúcho também não é um treinador que me convence muito, apesar de entender muito de Grêmio, a coletiva dele então nem se fala, não gosto mesmo. Fluminense, que agora com o Mano Menezes tem como missão escapar do rebaixamento, é um time ainda limitado, é um time que achou no garoto Cauã ali uma novidade, ali, um ponto novo, com o Thiago Silva voltando também muito bem, mais estabilidade, é claro, é um Fluminense muito mais forte não, mas talvez muito mais seguro do que era o Fluminense da época do sorteio do confronto, mas assim, muito difícil aqui para ver quem vai passar. Eu iria de Grêmio, pelo fato do Fluminense estar mais apertado no Brasileiro, e se tiver que poupar, acredito até que se tiver assim, um jogador que você pode jogar um jogo, um de Brasileiro ali contra o Cuiabá, sei lá, e um contra o Grêmio. Vai jogar o do Brasileiro que precisa escapar, então eu vou de Grêmio para passar aqui. Teremos também o confronto, que eu aqui falar dos gringos, né? Tajeres e River Plate tem a volta do Galhardo, então pode dar um ânimo a mais esse time. De novo, a situação dos times argentinos é complicada, mas River Plate é o mais forte. Aqui vai dar River, volta do Galhardo. Eu tô muito curioso para saber como é que o Galhardo vai voltar ao time que teve a melhor passagem. Ele tentou se desafiar, esperou propostas da Europa, teve até proposta do Marseille, Olympique de Marseille, se não me engano, mas não queria esperar um time maior. Aconteceu que não chegou a proposta, que faz a gente até pensar como é que os europeus olham pro futebol sul-americano. Viu a proposta da Arábia, ele foi para a Arábia, brigou com o Jorge Jesus ali para ver qual era o melhor time. Deu Jorge Jesus, ganhou, o Galhardo tretou com o Benzema ali, não deu muito certo, volta para o River Plate. Curioso para saber o que vai ser disso aqui. E teremos também outro confronto que não envolve brasileiros, que é Colo-Colo e Júnior Barranquilla. Confronto no Monumental, sem altitude. Júnior Barranquilla também não tem altitude. Aqui eu acho que eu vou no Júnior Barranquilla. Eu tenho mais confiança no trabalho de base que é feito por lá, mas, né? Qualquer um dos dois que passar aqui não é favorito para enfrentar a próxima fase, a próxima chave. Entre Nacional do Uruguai e São Paulo, temos dois times de camisa muito pesada, de muita tradição na Libertadores. Que assim. Você tava com a camisa do Nacional? Tava no último episódio, Nacional campeão do Campeonato Uruguaio. É realmente o time mais forte, mas pegou uma final contra o Peñarol, que foi definida nos pênaltis. Então, assim, muito equilibrado. Clássico. E Nacional, que é figurinha carimbada na Libertadores, você não pode dar mole, jogar o primeiro jogo lá vai ser difícil, mas pelo fato de ter feito uma melhor campanha, São Paulo define em casa, eu acho que isso é muito importante, porque tirar o jogo do Uruguai é muito forte pro São Paulo passar. São Paulo que é um time que se mobiliza em jogos grandes, é engraçado esse São Paulo, parece que quando pega equipes mais fracas tecnicamente, se doa menos. A gente viu até acontecendo isso com o próprio Vasco naquela virada de 4-1, a gente viu acontecer com o Goiás de novo, fez um jogo fraco, mas quando tem que fazer o jogo, como por exemplo fez contra o Flamengo, contra equipes, quando pega um clássico, quando pega um jogo de eliminatória, São Paulo cresce muito, tem ali boas peças, tem um bom treinador, acho que aqui vai dar São Paulo, vai passar soberano. E aí temos o melhor confronto dessa fase da Libertadores, que é Botafogo e Palmeiras. Um Palmeiras que chega pressionado por já estar mais longe dos líderes no Campeonato Brasileiro, por ter sido eliminado pelo Flamengo, apesar de uma boa atuação no Allianz, que dá para a torcida aquele ar de que dá para voltar a fazer boas atuações, dá uma esperança, mas chega pressionado. O Botafogo também, que vem de uma derrota pro Juventude, que não era esperada, não pode tropeçar nesses joguinhos. Eu sei que é no Jaconi, mas assim, cara, principalmente com o empate que teve entre Flamengo e Palmeiras, não dá para tropeçar. O Botafogo vem aí, que depois também de uma eliminação, os dois times caíram na Copa do Brasil, e eu acho que aqui também dá um segredo pro Campeonato Brasileiro. Quem foi eliminado daqui vai ficar só com uma competição para se dedicar, e eu acho que isso pode ser um diferencial na briga pelo título. Vamos supor, se o Botafogo foi eliminado, vai ficar com a agenda livre, o calendário livre, só para Brasileirão. Então eu acho que isso, se for olhar pela vantagem, é essa, mas são dois times que, de novo, o Palmeiras tem esse jogo que a gente já falou, muito forte na bola aérea, gosta de saídas longas, gosta de ganhar jardas para botar a bola para brigar com o Rony, e ali a segunda bola ser do Palmeiras, é algo que acontece muitas vezes. A segunda bola chega no Rafael Veiga, acaba chegando no Richard Rios. É um time que tem força física e mental, a gente já viu quantas vezes o Palmeiras saiu de dificuldades. Hoje, né, no caso contra o Flamengo foi mais uma, e a gente tem um Botafogo meio rock and roll, Botafogo de velocidade em transição, Botafogo que sempre ataca, não deixa o outro time respirar, então vai ser um ótimo confronto, e ali já vem se criando uma rivalidadezinha, né, pelo que aconteceu no último Campeonato Brasileiro, aquele jogo do 4-3, do Hendrick destruindo, pedindo para chamar o jogo nele, vem se criando uma rivalidade. Eu só espero que esse jogo seja jogado na bola, e que não fique ambos times e ambos diretores, ambas as diretorias, falando de arbitragem, falando de manipulação. Espero que falem mais de futebol e que a arbitragem tente não atrapalhar esse futebol com faltinhas e jogo parado toda hora. Mas aqui tem que falar um para passar. Cara,
Botafogo. Sem confiança, tá? Porque aqui é muito 50-50. Posso mudar de opinião. Mas eu vou no Botafogo. Acho que eles estão com fogo nos olhos pra passar aí. Peñarol e The Strongest. Peñarol favorito pra ganhar. The Strongest é uma equipe mais frágil, mas a defesa, a volta é na Bolívia. Essa volta, cara, na Bolívia, a volta na altitude. Essa volta na altitude pode ser o segredo pro The Strongest, viu? Cara, eu tô na dúvida. Mas eu vou de Peñarol. Vou de Peñarol contra a altitude, vai ser um confronto difícil. Assim, outro que vai enfrentar uma altitude de quase 4.000 metros é o Flamengo, que vai enfrentar o Bolívar. O primeiro jogo no Maracanã, porque o Flamengo conseguiu se classificar em segundo na Libertadores. Inclusive, o Flamengo poupou na Libertadores para jogar contra o Nova Iguaçu na final do Carioca. Mas aqui, se foi prejudicado nisso, vai pegar 4.000 metros na volta e tem que meter pelo menos 3 de diferença no Bolívar, porque se acabar esse primeiro jogo 1-0 Flamengo, 2-0 Flamengo, eu ainda acho o placar bem perigoso pelo fator de altitude. Aqueles brasileiros que estavam no Bolívar, que a gente já vinha destacando, um já foi vendido, então já não é o mesmo Bolívar, mas assim, é um time que a 4.000 metros, cara, o time brasileiro, para correr é difícil, para respirar é difícil, isso não é desculpa. Pedir uma grande atuação a 4.000 metros é meio fantasioso. Assim, tem que acontecer algo muito acima da média, é difícil, é diferente, é muito chato. Aqui o Flamengo vai ter que meter uns 3, 4 no Maracanã para se garantir bem contra o Bolívar na volta, mas acredito que dá Flamengo, passa de fase. Aqui foi a análise desses confrontos de oitavas. Só recapitulando aqui então, São Lourenço e Atlético, Galo, Grêmio e Fluminense. Já nem lembro o que eu falei, viu? Mas vou falar Grêmio. Não lembro sim, é Grêmio. Talheres e River Plate. River. Colo-Colo e Júnior Barranquilla. Júnior Barranquilla. Nacional do Uruguai e São Paulo. São Paulo. Botafogo e Palmeiras. 50-50, mas assim, fogão. Peñarol e The Strongest. Peñarol vai vencer a altitude. E Flamengo e Bolívar. Flamengo vai vencer a altitude. Vamos ver aí, vamos ver como é que vai ser isso aí, se teve uma boa, enfim, uma sorte aí. Vai ter que vencer a altitude é difícil, é aquele jogo que estressa, e falando de estresse, vamos entrar no quadro mais esperado, talvez? Nosso quadro fixo aqui no futebol, que é o Tá Maluco, o que te deixa louco é pegar a altitude de enfrentar e não conseguir respirar, é você enfrentar o time com uma posição, com a condição de avançar mais na liderança e levar de 3 no Jaconi, no frio, ou é você levar um gol pelo seu maior rival interestadual de momento no último lance? Não sei o que te deixa mais maluco, mas nessa vez aqui do quadro Louco de Loucura Tá Maluco, vamos voltar ao nosso primeiro tópico, que é Marta. O Tá Maluco não vai pra Marta, vai para as pessoas que criticam a Marta de modo assim, totalmente desproporcional. Pipoqueira, chamar a Marta de pipoqueira, chamar a não resolve nada, enganação, sei lá, Lucy Bronze é jogadora melhor que ela, que a Aitana Bonatti é o que a Marta jamais foi. Cara, a gente viu muito isso nesse contexto de principalmente a Marta não estar presente pela suspensão que ela levou e o Brasil ter conseguido avançar pela qualidade do time, competitividade e por ser um jogo que perdia não ter alguém de característica da Marta. O desrespeito pra cima dela é absurdo. De novo, a maior jogadora do esporte, a maior jogadora de futebol feminino da história do jogo. E ela passou por geração muito difícil. De novo, esse problema que a gente não tem hoje com a Lorena, a Marta passou. A Marta teve que abrir portas, pegou vários vices. Pode parecer pouca coisa, tá? Mas vice em Copa do Mundo feminina não é pouca coisa. Vice sendo melhor jogadora. Pegar a prata em Olimpíadas de novo não é pouca coisa. E se for analisar as derrotas pro Brasil, realmente foi para uma França mais estruturada, foi para os Estados Unidos na final de Copa do Mundo e final de Olimpíada, que é os Estados Unidos, que se já é mais estruturado hoje, a disparidade é ainda maior alguns anos atrás. Então Tá Maluco vai para cara, quem critica a Marta, porque a gente tem que reverenciar, ela é a rainha do futebol feminino, e ela tem esse pouco valor até pelo preconceito já investido por muitos dos brasileiros pra cima dela. E assim, se já é... A gente já tem uma questão de idolatria, a gente já critica muito nossos ídolos, a gente já joga muito eles na fogueira e condena muito facilmente quando se trata de uma mulher jogando futebol. É ainda pior. Então, palmas, Marta, obrigado por tudo que você fez aí pelo nosso futebol feminino, tudo que você fez pelo futebol brasileiro, acima de tudo. Honrou muito bem essa camisa, fez, cara, grandes figuras do esporte. Parabéns, Martinho. Tá Maluco, mas pra quem critica a Marta dessa maneira desproporcional. De novo, não é criticar a atuação, ela não entrou bem, não fez a diferença. Ela realmente não é a jogadora
não é a jogadora que já foi, até pela idade, e não é a jogadora que a gente precisava para as características de jogo contra Espanha, França e Alemanha e Estados Unidos. Mas assim, acabar com o legado dela e falar essas loucuras que se falam não faz sentido. Deixa maluca, para deixar qualquer um pirado da cabeça. Parabéns, Marta. E é isso. Com esse final, com essa despedida de Marta da seleção brasileira, eu também me despeço de mais uma semana de futebol para vocês. Me despeço do Futebol Podcast e aí eu te pergunto, o que te deixa maluco? Qual lance? Teve algum lance do futebol feminino, algum lance olímpico? Ou foi mesmo pro futebol brasileiro, aquela paixão do seu time, aquele lance que não era pra ter dado, ou então aquela arbitragem que não colaborou? O que te deixa louco? O que te faz fugir da cabeça? Não sei, comenta aí. Também se inscreve, avisa aí pro teu amigo, tá fazendo nada, teu amigo faz nada. Seu vídeo geralmente sai segunda de manhã. Dá pra assistir depois do trabalho, dá pra assistir na hora do almoço, dá pra assistir dormindo, dá pra assistir tomando banho, é só botar o som e assistir, acompanhar com a gente mais um Futebola. Deixa aí seu comentário, deixa sua sugestão de quadro, de ideia, é isso. Até semana que vem estaremos de volta. Obrigado, Martinha, obrigado, Brasil, obrigado a todo mundo que esteve envolvido, você, a audiência, e tchau! Cara, a Marta é sinistra. É uma máquina. Começou no Vasco, tá? Vasco! Começou no Vasco, verdade, disputou 6 Jogos Olímpicos, Marta é Vasco. 5 Mundiais, 6 vezes a melhor do mundo, e alguém ainda vai criticar a Marta. E há quem desrespeite, né? E há quem desrespeite. Bom, vai. Mais bola de ouro que Cristiano... Não. Vai.